fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Você pode erguer as suas mãos comigo? Diga comigo, vamos. Eu só quero
Enche esse ambiente aqui de glória em nome de Jesus. Deixa fluir, deixa fluir. Estilo de vida. Glória! 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 Aleluia, Jesus! Glória! Aleluia! Aleluia! Deus, majestade, aleluia! Deixa fluir, deixa fluir. Se você é batizado em línguas, eu quero que você dê lugar para o Espírito Santo. Eu quero que você deixe fluir, eu quero que você ore em línguas. Deixa fluir, deixa fluir. Nós te adoramos. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus aí, meu. Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho. Glória a Deus. Você sabe que a gente que faz parte do Ministério de Louvor, Ministério de Música, que mexe com a adoração na igreja, a gente tem muita dificuldade de adorar o Senhor quando não está rolando nada, assim, quando não está rolando uma música, quando não tem uma música de fundo para nos inspirar, a gente tem dificuldade. Mas eu quero ensinar algo para você nessa noite. Eu não vim aqui porque eu sou melhor do que vocês. Não, muito pelo contrário. Eu quero me colocar hoje como o menor dessa casa. Eu estou aqui para servir vocês, amém? Só que eu não tenho o poder de transformar a sua vida, eu não tenho o poder de transformar a sua mente, eu não tenho o poder de transformar o seu coração. Nós vamos compartilhar de pensamentos, nós vamos compartilhar de histórias, mas você só vai sair daqui diferente de como você entrou se você tiver com o seu coração disponível para isso. Posso ouvir um amém? Eu queria só pedir uma coisa, eu gostaria que a gente sentasse mais próximo, pode ser? Sentar, principalmente talvez aqui, ó, numa fileira só, para não ficar espalhado assim, ó. Ou eu posso descer? A gente pode descer esse culto aqui? Fica à vontade. Cadê o João? Vem cá me ajudar aqui, João. Para te descer? Colocar embaixo? É, vou tirar essa cadeira aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Quem trouxe Bíblia aí? Ou quem trouxe o telefone, que tem Bíblia no telefone? Abra a tua Bíblia em Salmos, capítulo 27, versículo 4. Estou feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que é uma iniciativa muito legal. Vocês estão muito acostumados a me ver ministrando louvor, mas
Deus tem dado graça para a gente para ministrar em alguns lugares, principalmente para ministério de louvor, ministério de dança, ministério de intercessão. São ministérios que são muito importantes para o funcionamento de um culto. E só me apresentando um pouquinho para quem só me conhece louvando. Vocês querem café, gente? Bom. Isso. Obrigado, irmão. Meu nome é Igor, sou mais conhecido como Igor André, que é o meu nome e sobrenome. Tenho 42 anos de idade. Desses 42 anos de idade, sirvo o Senhor há 32 anos e há 31 anos eu sirvo na música, no Ministério de Louvor da Igreja. Mas eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como tudo começou, para vocês entenderem o que Deus fez na minha vida até eu chegar até aqui, para poder ministrar a vocês e compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Eu comecei com 10 anos de idade a frequentar uma igreja pentecostal, uma igreja que chamava Rebanho do Senhor, pastor Cláudio, não me esqueço de jeito nenhum. E hoje eu vejo vocês dentro da igreja, cara, e como é gostoso servir a Deus hoje, porque hoje é tudo mais fácil, pastor Edgar. Na minha época, as coisas eram mais difíceis. Só para você entender um pouquinho, quem aqui tem menos de 20 anos de evangelho? Ou, aliás, quem tem mais de 20 anos de evangelho? Quem tem mais de 30? Então vocês pegaram um pouquinho do que eu vou compartilhar aqui. Eu sou de uma época que assistir televisão era pecado, por exemplo. Faz tudo bem? Eu sou de uma época que a gente não podia jogar bola na rua. Eu sou de uma época que a gente não podia pôr shorts, porque era pecado. Isso tudo era pecado. As mulheres da igreja não raspavam a perna, diga misericórdia. Pois é, mas eu sou dessa época. As mulheres não cortavam o cabelo, não faziam sobrancelha, não usavam maquiagem, ou seja, elas iam para a igreja. Aleluia. Você sabe, por isso que os casamentos antigamente duravam, porque se apaixonavam de verdade pela essência, entendeu? É complicado. Mas eu sou dessa época. Eu sou da época, por exemplo, vocês que moram na praia. Eu sou da época que a gente vinha para a praia e entrava na água de roupa. Entende? Eu não estou dizendo de roupa de banho, eu estou dizendo de calça social, havaiana e camisa. E as mulheres de vestido. Então, ser cristão na minha época era muito difícil. Então eu fui forjado literalmente em fogo. Eu fui obrigado a ser apaixonado por Jesus de verdade. Porque senão a gente não ia aguentar toda a pressão que existia de uma religiosidade que nunca foi bíblica. Quantos estão entendendo? Só que eu cresci nesse contexto. E aos 10 anos comecei a frequentar na igreja. Eu vou ser bem aberto com vocês aqui, bem transparente. Amém, queridos? Amém. Quando eu pisei o pé na igreja, logo de cara, eu me apaixonei assim pela bateria, que foi o primeiro instrumento que eu tive contato. Na época eu montava capoeira e os únicos instrumentos que eu tinha tocado na vida eram o pandeiro e o berimbau. E aí eu cheguei na igreja, tinha guitarra, tinha contrabaixo, tinha teclado, tinha bateria, isso tudo para mim era novo. Mas o que mais fazia barulho era a bateria. E como eu estava acostumado com o pandeiro, por exemplo, logo eu já falei, cara, é muito louco isso. E todos os cultos, com 10 anos de idade, eu chegava e eu ia para trás do baterista e ficava o culto inteiro atrás do baterista vendo ele tocar. E isso foi por um ano. Nunca sentei na bateria para tocar, só que a minha introdução dentro da igreja foi essa. Eu me apaixonei por esse instrumento. Depois de um ano nós nos mudamos, minha família mudou para a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Presidente Dutra. Para quem não sabe, eu já fui assembleano. Olha só que bênção, né? E eu fui assembleano por 15 anos. E aí nós chegamos na Assembleia, e nessa Assembleia não tinha instrumento nenhum, só tinha um pastor que tocava guitarra. E era aqueles cultos mais fervorosos, aqueles corinhos de fogo. Então assim, não tinha essa chapação nossa hoje de worship, né? Esse negócio de você levantar a mão, ficar chorando, não tinha nada disso. Era irmão rodando. Eu não sei como as pessoas ficavam tontas. E eu cresci nesse ambiente. Aí teve um culto que eu cismei com meu pai e falei com meu pai, eu vou levar o pandeiro para a igreja, eu vou tocar, porque os corinhos de fogo é igual o ritmo da capoeira, vai dar certo. E meu pai falava, não, você não vai fazer isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu peguei o pandeiro, escondi dentro do porta-mala do carro e levei para a igreja.
Quando eu cheguei dentro da igreja, para minha surpresa, tinha uma bateria lá. Tinha ganhado uma bateria. E eu entrei na igreja, a bateria estava lá, eu olhei para o meu pai, e eu fui direto para a bateria e sentei na bateria. O meu pai ficou louco, porque eu nunca tinha sentado num instrumento musical. Só o meu único contato, como eu disse para vocês, era berimbau e pandeiro. E aí, cara, eu sentei na bateria, peguei a baqueta e ficava olhando pro pastor, e toda vez que o pastor mudava de nota na guitarra, eu batia no trato. E meu pai desesperado, lá no meio da igreja, olhando pra mim, pedindo pra mim sair, falando pra mim, vem pra cá, não sei o quê. E teve uma hora que meu pai percebeu que eu não ia levantar da bateria, porque eu ia ficar o culto inteiro ali. Meu pai levantou do lugar dele pra ir me buscar. E quando ele começou a ir em direção a mim, eu me lembro como se fosse hoje, um pastor chamado Pastor Randolfo. Ele deu um pulo bem pentecostal em cima do altar, daqueles de estremecer do altar, sabe? Ele olhou para o meu pai e falou para o meu pai, irmão Gerson, não vem aqui. Não vem aqui porque quando vocês chegaram, eu vi que um anjo muito grande estava acompanhando o Igor. E ele não veio sentar aqui na bateria por vontade própria. Esse anjo pegou na mão dele, trouxe ele até aqui, colocou ele aqui e ele acabou de receber o dom da música. E eu estava com 11 anos de idade. E daquele culto em diante eu me tornei o baterista oficial da igreja. Glória a Deus. Sem nunca ter tido uma experiência sequer com nenhum instrumento que não seja um instrumento de capoeira, eu me tornei o baterista principal da igreja. E ia para todos os cultos e comecei a desenvolver e tal. Só que na Assembleia de Deus, o que mais dava de músico na igreja era baterista. E começou a chegar muito baterista. A bateria que nós ganhamos para a igreja era uma bateria boa. E aí os músicos que se interessaram pelo instrumento viram que tinha uma bateria boa. E não era todas as igrejas que tinham uma bateria boa. Então começou a ir um monte de bateristas daquela igreja. E aí ficou uma concorrência muito grande. E eu falei assim, não, eu preciso ir para outro instrumento porque tem muito baterista. E aí a minha mãe estava fazendo aula de teclado na época. E eu ficava ouvindo o que ela estava fazendo. Quando acabava a aula dela, eu ia lá e reproduzia toda a aula dela. E aí eu comecei a tocar teclado na igreja, porque eu entendi uma coisa. Deus não me deu o talento para tocar bateria, Ele me deu um dom. Diga comigo, um dom. E a partir do momento que eu recebi um dom de música, eu entendi que eu não podia me limitar apenas a um instrumento, porque Deus não me ensinou a tocar bateria. Ele me deu o dom da música. Logo, o dom da música eu posso dominar qualquer instrumento que vier para minhas mãos. Posso ouvir o amém? Amém. E aqui começa a primeira conversa nossa. Sabe qual que é a nossa grande limitação? É porque a gente se acostuma com o que a gente tem e a gente para. Eu sei tocar guitarra e tá bom. Eu sei tocar baixo e tá bom. Eu sei tocar teclado e tá bom. Irmãos, você precisa ter uma consciência. Se Deus chamou você para o ministério de louvor, você precisa ser o melhor naquilo, você precisa dominar todos os instrumentos, porque Deus te deu o dom da música e não o dom de tocar um instrumento. Posso ouvir amém? Amém. Isso vai para todas as esferas. Se você é bom em dança, você tem que dançar todos os ritmos, você tem que fazer, você tem que fluir em todas as atmosferas musicais. Só que nós somos limitados demais. E não deveríamos ser, porque nós servimos um Deus criativo. Nós servimos um Deus grande. Então nós não podemos nos limitar. E durante esses anos eu fui crescendo na música, e eu não gostava de cantar, eu morria de vergonha de cantar. Por incrível que pareça, eu era só tecladista. Até que um dia o ministro de louvor não foi e eu tive que fazer. E aquele dia em diante eu peguei gosto e comecei a fazer. Mas por que eu estou contando tudo isso? Eu acredito que se vocês vieram aqui hoje, a primeira coisa que vocês precisam entender é que vocês têm um dom. Amém? Amém. E hoje vocês precisam descobrir quais são. Se for da música, se for da dança, se for da intercessão, se for de limpar um banheiro. Tem um dom de limpar banheiro que você não sabe. Olha, eu deixo brilhando. Amém, irmão? Então, faça com excelência. Só que eu aprendi uma coisa nesses anos. Não é só música. Não é só música. E o problema maior que a gente enfrenta hoje dentro das igrejas é que a gente se limita tanto ao ponto de, por exemplo, quem faz parte do Ministério de Louvor não entende que o Ministério de Louvor é uma arma poderosa, é algo muito, muito, muito poderoso. Porque o louvor ele tem poder de mexer com a emoção das pessoas, com a alma das pessoas, com o espírito das pessoas. O Ministério de Louvor é uma arma muito grande. Para você ter uma ideia, se você for ler a Bíblia mesmo, fala sobre isso. Várias e várias batalhas, várias e várias guerras, os líderes chamavam os tangedores para ir à frente, ou seja, os músicos. O Ministério de Louvor daquela época era o que ia na frente das batalhas,
para intimidar, para gerar um ambiente propício para que a presença de Deus viesse e guerreasse em favor deles. Então o ministério de louvor é algo muito profundo, é algo que mexe de verdade com tudo dentro de uma igreja. Só que a gente se acostuma tanto, sabe, a fazer o que a gente faz, e o que eu vim compartilhar com vocês é exatamente isso. Nós precisamos sair dessa zona de conforto, porque o ministério de louvor vai além disso. Posso ouvir um amém? Amém. No texto que eu pedi para vocês abrirem, Salmos capítulo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Quem disse isso foi Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus. Eu estava compartilhando com o DG. Se você for ler o livro de Salmos, Salmos são as orações de Davi em forma de louvor. E lá você não vai encontrar só coisas boas, você vai encontrar mazelas de Davi. Davi tem horas que ele está rasgando o coração, dizendo que ele não vai conseguir, mas tudo isso em forma de louvor. Salmos é como se fosse um repertório da vida de Davi cantado, é o livro de Salmos. E por que eu estou dizendo isso? O ministério de louvor, ou você que faz parte do louvor, cara, vocês precisam entender o poder, a chave que Deus deu na mão de vocês, que é capaz de virar qualquer tipo de ambiente. Por que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus? Porque ele descobriu essa chave. Quando Davi estava num momento difícil, quando Davi estava num momento complicado, o que ele fazia? Ele ia adorar o Senhor em forma de canção. E aí é só você ler Salmos. E você vai ver que tem vários momentos da vida de Davi que não eram momentos legais. Mas o que ele estava fazendo? Adorando. E eu entendi algo. Se você pegar a palavra adoração e separar ela, adoração, se você separa, fica ador em ação. Repita comigo. Ador em ação. Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, um pouco empolgado, né? De novo. Ador em ação. Isso é adoração. Adoração é eu saber que Ele é. E que independente da minha condição, eu preciso adorar. Então, adoro em ação. Eu estou mal, mas eu vou adorar. Eu estou ruim, mas eu vou adorar. Eu não estou do jeito que eu deveria estar, mas eu vou adorar. Eu vou buscar o Senhor. Isso é adoração. Adoração é um estilo de vida. A gente acha que a adoração é um ritmo. A gente acha que a adoração é uma música lenta. Ah, vamos cantar uma música de adoração agora. O que é uma música de adoração? É uma música lenta? Fala aí um estilo de música de adoração. Adoração é um estilo de vida, não uma música. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe, eu quero que a gente pare para pensar um pouco. Se Deus retirasse de nós todos os dons que nós temos, você ainda desejaria a presença dele? Sim ou não? Eu quero te fazer outra pergunta. Se Deus não respondesse mais nenhuma das nossas orações, mas continuasse oferecendo sua presença, isso seria suficiente para nós? Sabe, eu pedi para trazer essa garrafa de água aqui para a gente fazer uma dinâmica, só para vocês entenderem. Edgar, qual que é o valor dessa garrafa de água? O valor. Preço ou valor? Preço. R$2. Tá, e se você estivesse no deserto, há uns dias já caminhando e você não encontrou água em lugar nenhum, e de repente você vê uma pessoa andando com uma garrafinha dessa, e falasse para você: tá, eu te vendo, mas que preço você paga nela? Você lembra que você está no deserto, andando há vários dias, sem encontrar água, você está desesperado de sede, e aquele cara tem o que você precisa. E ele pergunta para você: quanto você pagaria? Muda o valor? Você pagaria R$2 nela? Você acha que ele ia te dar? Não. Mas não é a mesma água? Não é a mesma garrafa? Então o que mudou foi a sede? Deixa eu contar algo para vocês. Nós temos uma fonte inesgotável à nossa disposição. Só que o problema é que a nossa sede tem sido muito pouca. Nós estamos falando de uma fonte inesgotável, que é o nosso Pai. Só que o nível da nossa sede ultimamente, irmãos, vou ser bem sincero com vocês, é muito raso. Eu perguntei para o Edgar o valor, o preço disso daqui.
Você viu que ele pagaria muito mais por conta da sede dele? O que eu quero que vocês entendam hoje é que nós temos uma fonte inesgotável que está disponível a nós. Que dependendo da sua sede, você vai ter mais. E o mais gostoso de tudo isso é de graça. E nós temos essa chave. Foi nos confiada essa chave. Está nas suas mãos. Você que entende o que o Ministério de Louvor representa, por exemplo, o Ministério de Dança, esses ministérios que são mais voltados para a adoração dentro de um culto, né? Uma entrega. Dependendo da sua sede, muito mais de Deus nós vamos encontrar. Nós entendemos isso? Sabe, eu me preocupo porque nesses anos todos eu fui crescendo musicalmente e eu fui desejando coisas na minha vida, eu fui desejando encontrar lugares mais altos para eu poder ir na música, porque acho que é o desejo de qualquer um crescer, né, profissionalmente na sua área. Eu, por exemplo, no Ministério de Louvor, a minha ideia era crescer no Ministério de Louvor. E eu fui estudando, fui buscando conhecimento e enfim. E aí eu cheguei num patamar que eu poderia viver de música se eu quisesse. Teve um determinado momento que Deus me deu a oportunidade de eu começar a acompanhar um cantor famoso aí do meio gospel. Na época estava bem estourado. E a gente montou a banda para poder acompanhar ele. E eu toquei com ele quase 4 anos. E foi maravilhoso, maravilhoso viajar para cima e para baixo. Eu estava toda hora dentro de avião, toda hora estando nos melhores hotéis do Brasil, comendo as melhores comidas. O resultado disso vocês podem ver no meu corpo. E eu estava vivendo e desfrutando aquilo que eu sempre busquei como músico. Só que durante esses 4 anos eu entrava e saía da igreja vazio. Vazio. Eu ainda não era pastor, eu era só músico. Eu não tinha intimidade com Deus, eu não lia a Bíblia, eu não orava. A minha preocupação era só tirar o repertório. Ou seja, eu não sabia o que era adoração. Eu não sabia o que era uma vida com Deus. Eu não sabia o que era, sabe? Porque para mim, eu achava que só o fato de eu estar ali, servindo com música, de eu estar tocando em marcha para Jesus, ou indo numa igreja, indo em outra, aquilo para mim era o suficiente. Aquilo ali era fazer a vontade de Deus. Só que nunca foi isso. E eu saía vazio, vazio, vazio. E eu disse para vocês que eu comecei na Assembleia, então minha cabeça era uma cabeça bem fechada para algumas coisas. E aí Deus começa a me levar para alguns lugares diferentes para poder quebrar algumas coisas dentro de mim, dentro da minha cabeça, dentro do meu espírito. Religiosidade, coisas que eu criei, fantasiei, coisas que eu aprendi que nunca foram bíblicas, como eu disse para vocês. E o primeiro lugar que Deus me leva para quebrar muita coisa dentro de mim, eu saio da Assembleia de Deus e começo a congregar numa igreja de africanos. Vocês já tiveram a oportunidade de assistir um culto de africano? Quem já teve? Levanta a mão. Culto de africano é maravilhoso, tem hora para começar, não tem hora para terminar. E é interessante que se eles começam 8 horas da manhã, dá 3 horas da tarde, eles estão na mesma intensidade que 8 horas da manhã. Na mesma intensidade, na mesma violência, eles são assim. E o culto deles, eles adoram o Senhor de uma forma muito extravagante, eles dançam, eles, sabe, eles são, até na hora de ofertar, é muito diferente o culto africano. Não é que nem a nossa liturgia, que tem um momento que alguém vai ali no altar, abre a Bíblia e ensina você um versículo, abre lá Malaquias 3:10 e fala que você tem que trazer o dízimo. O culto africano não tem isso. O culto africano você pode ofertar desde a hora que você chega até a hora que você vai embora. Porque na cabeça de um africano, a cultura de um culto africano é o seguinte: eu estou num culto, cara, tá vindo um louvor aqui, aquele louvor está falando comigo, eu vou lá, eu levanto, eu dou uma oferta, porque eu quero selar aquela palavra que eu ouvi no louvor. Então o africano tem essa mentalidade num culto deles, é diferente. E começou a quebrar muita coisa de mim, principalmente na dança, porque eu era extremamente religioso. Só que quando Deus me coloca dentro de um culto africano, ele me leva a entender a atitude que Davi teve quando Davi entra na cidade com a arca. Porque se você parar para prestar atenção, só para vocês entenderem o contexto que eu quero trazer aqui, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, amém? Só que Davi era um cara que errou bastante, mas ele tinha um princípio, ele sabia que sem a presença de Deus ele não ia conseguir fazer nada,
ele não ia conseguir chegar em lugar nenhum. Então, dentro dele, ele sabia que o que ia mover o reinado dele era a presença de Deus. Então, o que ele faz? Vamos buscar a arca. Vamos buscar a presença de Deus. Só que Davi não tinha conhecimento, não tinha o tato, né, a malícia. Ele não sabia como que tinha que fazer. Ele só tinha um desejo de trazer a presença, porque ele sabia que a presença de Deus iria governar junto com ele. E ele foi. E a Bíblia diz que foi uma multidão com ele, e eles foram fazendo festa e tal. Vocês conhecem o texto? E Davi está empolgado, ele está trazendo a arca da aliança e tal. E aquela festa, e aí a Bíblia diz que de repente um dos bois que estavam carregando a arca tropeça. Vocês conhecem o texto? E quando ele tropeça, o que acontece? A arca escorrega e ela vai cair na carroça. E quando ela vai cair, Uzá estende as mãos para segurar. Aí eu pergunto para você, se você fosse usar, você ia colocar as mãos para segurar também? Ou você ia deixar cair? Seja sincero. Provavelmente a gente iria segurar. Por quê? A gente não tinha conhecimento. Davi não tinha explicado nada para nós. Se eu estou do lado da arca, pastor Moisés, você está do lado da arca, você está vendo a arca escorregar, ela vai cair. Você põe a mão ou você deixa cair? Se eu não tenho conhecimento, eu coloco. Exatamente. Se eu não tenho conhecimento, eu estendo as mãos para não deixar cair. O que acontece? Uzá é fulminado. Na hora. Ele morre. Davi para o cortejo, fica preocupado. Ele fala, espera que nós precisamos entender o que aconteceu. E ele recolhe todo mundo, volta para a cidade dele, e a arca da aliança fica lá, vai para a casa de Obed-edom. E aí vocês conhecem o contexto. A arca da aliança dentro da casa de Obed-edom traz para ele prosperidade, traz para ele tudo que ele não tinha. Naqueles 3 meses que fica na casa dele, ele reverencia a presença de Deus de tal maneira que ele começa a ser abençoado. A imagem que era fechada era aberta, prosperidade, sabe, sobre as terras dele. Começa a acontecer tudo ao contrário do que ele estava vivendo. E enquanto isso, Davi estava lá estudando como que ele deveria trazer a arca da aliança para a cidade dele. 3 meses depois ele volta, ele entendeu como funcionava, e aí existia uma liturgia, um ritual. Precisava ser 4 homens segurando aquele varão que fica na lateral da arca. Aquele varão precisava estar no ombro, porque a presença de Deus precisa estar acima da cabeça do homem. Então, e aí a cada 6 passos que eles davam, sacrifica. Então assim, existia todo um ritual para carregar a presença de Deus. Quantos estão entendendo? E aí Davi entende esse contexto, ensina como tem que ser, e ele consegue levar a presença de Deus para dentro da cidade. E aí vem o que eu quero comentar com vocês. Davi, ele está tão feliz porque ele entendeu como que deve se portar diante da presença de Deus, que ele está radiante. E ele está lá adorando o Senhor. E ele começa a se despir. A Bíblia diz que ele começa a se despir, ou seja, ele ficou só de cueca na frente da presença de Deus, e adorando e exaltando. E ali Davi inaugura uma nova estação de adoração, porque existia todo um ritual para estar presente, estar diante da presença. Só o sacerdote dentro do tabernáculo, não era do jeito que Davi estava fazendo. Só que Davi quebra um ritual, ele quebra a lógica, ele fere a lógica naquele momento. E ele está tão empolgado, ele está tão, sabe, em êxtase, porque ele está diante da presença de Deus. Tanto a esposa dele aparece na janela e fala que ele está dançando como se fosse um embriagado, manda ele se vestir e tal. Só que existe um princípio nisso. Por que ele se despiu? Davi era rei. Quem já assistiu as novelas da Record aqui? Como é que os reis se vestem? Cheio de adorno, cheio de coisa, não é isso? Então Davi, quando ele começa a se despir diante da arca da aliança, ele está dizendo, aqui eu não sou rei, você é o rei dos reis. Então toda a minha roupa sacerdotal, toda a minha roupa de rei, eu vou tirar ela, eu vou despir, porque eu estou diante do rei dos reis. Quanto estão entendendo? Sabe, estar dentro da igreja de africanos para mim foi exatamente isso. Deus começou a me despir da minha religiosidade, daquilo que eu achava e tal. E aí, cara, Davi me ensina que diante da presença de Deus eu preciso ter essa liberdade. Eu preciso ser extravagante. As pessoas me olham adorando ali, me olham cantando, e tem gente que pergunta assim, tá, mas por que gritar tanto? Por que, balançar tanto? Porque, cara, eu não consigo não ser extravagante na presença do Senhor. Porque a presença dele para mim é suficiente. A presença dele para mim é a coisa mais gostosa que existe no mundo. E Davi, ele me ensina que para você ser um homem segundo o coração de Deus, a primeira coisa que você tem que ter é liberdade na presença dele como filho.
Tem filho aqui? Você tem liberdade na presença dele. Eu estou lá no culto dos africanos e é um culto de ceia. E eu não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é certo, estou dizendo que está na Bíblia, amém, queridos? Mas eu vim de uma cultura de que para você poder participar da Santa Ceia, você tinha que ser batizado nas águas. Eu não sei como é que é o costume aqui da igreja, mas estou lá no culto de africanos, culto de ceia, e a ceia é servida para todos. E aí, na Rio Branco, centro de São Paulo, passa um morador em situação de rua na frente da igreja, e ele está nitidamente um pouco alcoolizado. E aí um obreiro africano sai na calçada, abraça esse cara, e eu já fico meio assim, né? Tipo, como assim? O cara tá fedido, o cara é um morador de rua, o cara está levemente alcoolizado, e o obreiro está convidando ele para entrar dentro do culto. Teoricamente, o que a gente faria na Assembleia? A gente iria tirar ele da igreja, porque ele está fedido, porque ele está alcoolizado, e então a gente não ia deixar ele. Na minha época era assim. E aí, eles levam ele para dentro da igreja, convidam ele para sentar. E o cara assiste o culto e você vê o semblante dele, eu vejo o semblante dele mudando. A brisa do álcool foi embora. Em determinado momento do culto ele está chorando. E na hora da ceia, ele participa da ceia. E eu falei assim, não gente, isso aí já é demais para mim. Como assim? Como assim vocês deixaram esse cara ceiar? Isso para mim foi, cara, foram dias me questionando e perguntando e tal. Só que aí eu entendi, sabe? O contexto de estar na mesa com Jesus. E aquilo começou a mudar muita coisa dentro de mim. E aí eu comecei a ver que escamas estavam caindo dos meus olhos. E eu comecei a entender que a adoração, que eu entendia que era um ritmo, que era uma música, ia além daquilo. Que a adoração ela transforma vidas, né? E cara, e ver aquela cultura de amor, aquela cultura de paixão, salvou aquele cara. E eu continuei na igreja, e esse cara que chegou na igreja alcoolizado, em situação de rua, ele se tornou um obreiro, ele ia para a igreja, os africanos lá ajudaram ele mudou de vida. E quando eu saí de lá, ele já era um cara, já estava bem sucedido dentro da igreja. Então, o poder do amor, o poder da transformação de um abraço, de um convite, e aquilo mexeu comigo. E por que eu estou compartilhando? Eu estou compartilhando a minha experiência, amém, queridos? Amém. Aí, eu saio da Assembleia, vou para uma outra, saio dessa igreja africana, vou para uma outra igreja, conheço esse cantor, e aí começo a viajar o Brasil todo, e eu entro em igreja, saio de igreja, entro em igreja, saio de igreja, e, sabe, aquilo começou a me incomodar, porque, como eu disse para vocês, eu não sentia a presença de Deus. Eu via as pessoas chorando, eu via as pessoas se emocionando, mas do mesmo jeito que eu entrava, eu saía. E eu comecei a questionar, por quê? E aí um dia eu estava no meu quarto e eu comecei a orar, e eu falei assim, Senhor, eu gostaria de sentir o que as pessoas sentem, eu gostaria, sabe, eu gostaria de ser útil, eu gostaria de entender a verdadeira essência da adoração, né? Porque, cara, eu estou vendo que não é só música. E pela primeira vez eu ouvi a voz do Espírito Santo. E foi muito constrangedor para mim. Porque o Espírito Santo me perguntou se o que eu estava fazendo, realmente eu entendia que era a vontade de Deus. E eu respondi, sim. E o Espírito Santo falou para mim, não. O que você está fazendo é a sua vontade. E eu falei para o Espírito Santo, tá, mas eu quero fazer a sua vontade. O Espírito Santo falou para mim assim, então larga tudo que você está fazendo. Sai da banda que você está, acompanhando esse cantor aí, para com tudo. Meu Deus. Eu me senti um jovem rico. Uma grande decisão a ser tomada e uma dificuldade tremenda de dizer sim. Mas por que eu estou entrando nesse assunto? Eu garanto para vocês que a obediência traz resultados favoráveis. E eu disse sim para o Espírito Santo. Eu disse sim para a presença dele. Saí da banda que eu estava, acabaram-se as viagens, acabaram a comida gostosa, acabou o hotel, acabou tudo. E eu me vi agora fazendo a vontade de Deus. E qual que era a vontade de Deus? Eu falei para Deus assim, eu quero servir, o que o Senhor deseja de mim? Na época tinha um rock bar na rua da casa dos meus pais, e ele estava ficando muito conhecido, aquele rock bar. Chamava La Hard, conheceu na igreja. Muitos jovens amigos meus
começou a frequentar esse lugar e eles estavam perdendo a vida ali. Aquilo virou um ponto de droga. Eu perdi 2 amigos ali dentro, baleados. E isso começou a mudar muita coisa dentro de mim, porque eu não achava justo eu estar dentro de avião, estando em hotel e tocando em marcha para Jesus. E amigos meus que cresceram comigo na rua, jogavam bola comigo na rua, estavam perdendo a vida num bar que, sabe, na rua da minha casa, e eu não estava fazendo absolutamente nada para mudar isso. E isso começou a me constranger. E aí, quando eu tomei essa decisão de obedecer, eu falei para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? E Deus falou para mim assim: apresente uma ideia para mim. Tipo, o que você pode fazer? Por que eu estou te falando isso, irmãos? Lembra que eu comecei falando sobre dom? Eu falei para Deus: eu tenho um dom. E eu sei servir na igreja com o meu dom. O meu dom é a música. Então o que eu posso oferecer para você é a música. Então Deus fala para mim: então comece. Aí eu chamei alguns amigos na época e falei: olha, nós vamos começar a fazer um ensaio no quintal da casa do meu pai. E nós vamos convidar pessoas para esses ensaios. E aí, em determinado momento do ensaio, a gente vai parar e vai falar da palavra. Vocês topam? E eles olharam para mim e falaram assim: beleza, eu topo. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim: quem vai pregar? Eu falei: eu não sei. Porque eu não sei pregar, eu só sei cantar. Eu só sei tocar. Filha do irmão falou assim: esse é o nosso maior defeito. Principalmente quem faz parte do Ministério de Louvor. Quem faz parte do Ministério de Louvor aqui? Levanta a mão. Quase todos, né? Se o pastor hoje chegasse para você e falasse: domingo você prega, você está pronto para isso? Não responda, né? Aqui está todo mundo? Glória a Deus por isso. Eu não estava. E aí me veio a pergunta: quem vai pregar? Eu falei: eu vou convidar alguém para pregar. Irmãos, esse não é o ponto. O ponto é: nós não tínhamos estrutura para fazer o culto acontecer. Eu trouxe um script aqui, ó. E até agora eu não consigo falar nada do que está aqui. Eu vou fazer o que Deus está mandando fazer. Amém, queridos? Amém. Depois, se der tempo, a gente vem para cá. Nós começamos uma parada totalmente diferente. Deus me leva num texto. E nesse texto está falando sobre Pedro. Pedro está dentro de um barco junto com mais 11 discípulos. E aí ele vê Jesus surfando em cima do mar sem a prancha. E aquilo gera um medo em todo mundo, um constrangimento por não entender, por eles não entenderem o que está acontecendo, por eles não saberem quem é. E aí naquele medo todo, Pedro teve uma ideia. Qual foi a ideia de Pedro? De ir até Jesus. E ele fala: Jesus, se é você mesmo, deixa eu ir até você. E Jesus fala o que para ele? Venha. De quem foi a ideia? Não foi de Jesus? Foi de Pedro? Deixa eu te falar uma coisa. O nosso problema é que a gente espera muito do pastor Moisés e da pastora Kelly, ou dos pastores dessa igreja. Está na hora de a gente se levantar para apresentar ideias. Posso ouvir um amém? Amém. A ideia foi de Pedro. E ele viveu algo sobrenatural porque ele deu uma ideia para Jesus. E o Espírito Santo me levou para esse texto. E aí eu não tinha estrutura. Eu tinha uma caixa de som. Inclusive depois nós vamos falar sobre esse som aqui, viu, gente? Aleluia. Aleluia. Eu tinha uma caixa de som. Nessa caixa de som nós ligávamos um microfone, um contrabaixo, uma guitarra e um teclado. Imagina como saiu o som. Era assim. Vamos fazer o culto com essa caixa porque era o que tinha. Eu não tinha um pedestal de microfone. O pedestal de microfone era o cabo de vassoura da minha mãe enrolada com fita isolante na máquina de lavar dela. Esse era meu pedestal de microfone. Lembra-se que eu estou falando que eu vim de um cenário, de um contexto de tocar em marcha para Jesus, SOS, ou seja, eu já cheguei a tocar para 1,5 milhão de pessoas numa marcha para Jesus. E agora eu estou dentro de um quintal com um cabo de vassoura enrolado com fita isolante na máquina de lavar da minha mãe, com um microfone de karaokê, com uma caixa e tudo ligado nela. O som estava horrível,
Estava péssimo. Mas eu senti dentro daquele quintal o que eu não senti no palco da Marcha para Jesus. Eu senti a presença de Jesus. Nós tínhamos 10 pessoas, 10 amigos meus que foram assistir esse ensaio. E eu, na época, embora eu já tinha saído da Assembleia, mas eu só tinha amigo assembleiano. E eu convidei um amigo assembleiano para pregar. E ele foi de terno e gravata para pregar no meu quintal. Foi muito engraçado. E aí, nós fizemos o louvor. Foi maravilhoso o louvor. Diferente de tudo. Na hora da palavra, o menino pregou uma palavra assim, incrível, falando sobre arrependimento. Acabou o culto, nós fizemos o apelo. E 3 pessoas aceitaram Jesus. E sabe quando você... Sabe aquele sentimento de missão cumprida? Esse era o sentimento que eu estava no final do culto. Porque a gente ia tocar numa marcha para Jesus para 1,5 milhão. Você vê um monte de gente pulando, dançando, chorando, porque o artista favorito dele está em cima do palco. Mas você não vê uma pessoa falando, eu quero aceitar Jesus. Nesse tipo de evento não tem isso. Eu estava dentro de um quintal, e a Bíblia diz assim, que quando um pecador se arrepende, o céu faz festa. Naquele dia teve uma rave no céu, nós salvamos 3. Foi incrível. E cara, um sentimento assim, sabe? Meu, é sobre isso. Isso foi dia 16 de maio de 2008. Foi o primeiro culto. Uma sexta-feira. Sexta-feira seguinte, virou um point. Vamos fazer toda sexta-feira, vamos ver o que vai acontecer. Sexta-feira seguinte nós estávamos com 17 pessoas. 10 na primeira sexta, na segunda sexta tinha 17 pessoas. Só que aconteceu algo muito interessante. Durante a semana, tinha um jovem lá, que ele era bastante conhecido lá no nosso bairro. Ele tinha, o apelido dele era Cabeça. Ele brigou com a namorada numa quarta-feira, e aí ele foi resolver o problema da briga. Ele foi na Dutra e se jogou na frente de um caminhão. E aquele jovem infelizmente perdeu a vida por causa de um relacionamento que não deu certo. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, o irmão desse menino que tirou a vida na Dutra estava lá no meu quintal. E mais 6 amigos foram com ele para poder, falaram para ele assim, está tendo uma parada diferente ali na casa do Igor ali, vamos lá, eles vão orar por você. E 6 amigos foram com ele para acompanhar ele, porque nós íamos orar por ele. Conclusão, ele e mais os 6 amigos aceitaram Jesus. E aí, irmãos, o negócio começou a crescer. Terceira sexta-feira, nós tínhamos 30 e poucas pessoas dentro do quintal da casa dele. Quarta sexta-feira, eu estava tomando banho, meu primo bateu na janela, estou no banheiro. Ele, mano, você não sabe. Eu falei, o quê? A gente não vai conseguir fazer um culto aqui no quintal. Eu falei, por que não? Ele falou assim, mano, tem mais de 50 adolescentes na calçada do seu pai, não cabe no quintal. O que a gente faz? Sabe qual foi o primeiro sentimento que nasceu dentro de mim? Vergonha. Que eu falei, a gente não vai fazer na garagem. Porque na garagem tem os meus vizinhos, eles vão ficar olhando, a rua da casa do meu pai passa ônibus, as pessoas vão ficar olhando. Não, a gente, vamos se apertar e a gente vai fazer no quintal mesmo. Ele, mano, você não tem noção, não cabe. Tem muita gente lá fora. Quando eu saí do banho, ele já tinha montado todas as coisas na garagem. Meu primo era embaçado. Nascia então um projeto chamado Projeto Louvor na Garagem. E ali nós começamos um projeto de evangelismo. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque existia muita simplicidade naquilo que a gente fazia. Nós não tínhamos uma estrutura de som, nós não tínhamos uma estrutura de equipamento, de iluminação, nós não tínhamos data show, não tinha nada disso. Mas nós tínhamos sede. Lembra do que eu disse sobre a sede? Nós tínhamos sede. E quando você tem sede, as coisas é diferente. Quando você busca pela presença dele, as coisas se tornam totalmente diferentes. Só para resumir, irmãos, 1 ano e 2 meses depois, dentro do quintal da casa, dentro da garagem da minha mãe, nós ganhamos 700 adolescentes mais ou menos. E aí, aquilo virou uma igreja, e aí
o negócio não parava de crescer. DG é fruto do nosso projeto, caminha comigo até hoje. Há mais de 20 anos o projeto, quase 14 anos o projeto existiu. Então só para você entender. E por que eu estou te contando tudo isso? Mudou uma chave dentro de mim. E hoje eu vim aqui para mudar essa chave dentro de você. Eu quero ativar você. Eu quero que você entenda que os nossos cultos eles não podem ser mais cultos normais. Nós precisamos proporcionar para as pessoas uma experiência única. Você que faz parte do Ministério de Louvor, você que faz parte de intercessão, você que faz parte do Ministério de Dança. Cara, vou ser bem sincero. Eu amo vir nessa casa. E quando eu venho nessa casa, eu sinto tanta presença de Deus quando eu vejo o pessoal da dança adorando. Eles são diferentes. Eu faço parte do Ministério de Louvor. Eu amo o Ministério de Louvor, mas nessa casa, o Ministério de Dança é diferente. Por quê? Porque existe excelência. Vindo para o meu departamento, falando de Ministério de Louvor, muitas coisas às vezes não acontecem no nosso Ministério de Louvor, porque a gente não faz com excelência. A gente faz de qualquer jeito. Nós estávamos dentro de um quintal, nós estávamos dentro de uma garagem, nós não tínhamos uma estrutura de som, mas nós tínhamos músicos excelentes fazendo o louvor. E isso é totalmente diferente, porque chamava a atenção. Só para você ter uma ideia, o culto cresceu, e por conta de a gente ter um time excelente fazendo o louvor acontecer, nós ganhamos patrocínios. E aí, pessoas começaram a doar instrumentos, começou a doar equipamento de som, para melhorar a qualidade daquilo que a gente estava entregando. Então, a nossa excelência em adorar ao Senhor trouxe benefícios para nós. Quantos estão entendendo? Amém. Se as coisas ainda não estão acontecendo, irmãos, é porque você não está sendo excelente, desculpa. Nós servimos um Deus criativo. Nós servimos um Deus excelente. E não dá para entregar qualquer coisa para Ele. Eu vejo os meninos, eu não posso falar as meninas porque tem menino da dança também, né? Mas eu vejo a criatividade deles, eu vejo ele coloca passarinho para voar, e a luz que acende, é não sei o que. Excelência. Eu disse que eu iria falar desse som. Quando eu venho ministrar aqui todo último domingo, eu trago uma caixa. Porque se eu não me ouço, eu fico rouco. E sabe por que esse som está assim? Porque vocês estão esperando o pastor Moisés arrumar. Irmão, vocês moram na praia. Vai vender água na areia. Vai gerar recurso. Faça as coisas acontecer. O primeiro som da garagem, sabe como só um detalhe aqui, tá? Os membros da igreja que eu pastoreei tinham 12 anos, 13, 14. Então assim, eu não tinha família, não tinha adulto na minha igreja. Nós tínhamos 600, 700 adolescentes para a gente cuidar dentro de uma igreja. Sabe o que? Não tinha dízimo na minha igreja, porque ninguém trabalhava. O que entrava de oferta no nosso gasofilastro, que na verdade era um tom, a gente usava um tom de bateria, era o nosso gasofilastro. O que entrava de oferta eram os R$2 que o pai deu para ele comer um lanche na escola e ele não comeu e ele trouxe para ofertar. Então nós não tínhamos condições de ter um aparelho de som. Sabe o que a gente fez? Gente, a gente precisa se mover, a gente precisa fazer uma coisa e tal. E aí a gente entregou 5 porquinhos coloridos para 5 equipes diferentes, dinâmica de grupo. Eu falei assim, olha, daqui 2 meses a gente vai quebrar esse porquinho aí e a equipe que conseguir mais recursos a gente vai levar para o Hopi Hari. E a galera foi pedir na escola, foi pedir pro pai, foi pedir pra mãe, pra tia, tipo rifa de festa junina, que quer ser considerado a roupinha mais bonita, e você compra aqueles bilhetinhos. É isso aí que nós fizemos. Fez todo mundo trabalhar, se engajar na obra. Irmãos, nós juntamos o dinheiro, nós compramos o primeiro equipamento de som dessa forma, e ninguém precisou ir pro Hopi Hari, que ninguém nem quis. Foi o prazer de trabalhar, o prazer de fazer as coisas acontecer. Voltando aqui para a nossa realidade. Irmãos, pare de esperar pela igreja, pelo pastor Moisés, pela pastora Kelly, você que faz parte do Ministério de Louvor. Se não te incomoda aquela caixa estar estourada, rajando, cara, desculpa, você não presta para dar no Ministério de Louvor.
Se não te incomoda o som estar desse jeito, você não serve para estar no ministério de louvor. Porque você não tem espírito de excelência. Desculpa. Eu perguntei para o Will, eu preciso medir as palavras? Ele falou, não, pode ser transparente. Pastor Moisés, posso ser transparente? Você tem que ter espírito de excelência. Precisa te doer. Cara, por meses eu vim aqui, tudo bem, agora aconteceu, né? Mas por meses eu vim aqui e vi aquela bateria suja. Se você não tem espírito de excelência, você não serve para estar no ministério de louvor. A começar pela limpeza. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Teclado, guitarra, baixo, bateria é a sua arma. Meu Deus. É o que Deus confiou nas suas mãos como arma no mundo espiritual. Quem aqui já participou de exército? Já serviu? Alguém já serviu? Você sabe, ninguém serviu, né? Mas você sabe que existe um princípio dentro do exército, lá, de batalhão. Por exemplo, você não pode se apresentar com a sua bota sem estar engraxada. Você não pode se apresentar com o seu rifle sem estar o rifle limpo. Você precisa limpar, você precisa... Porque não pode ser de qualquer jeito. Irmãos, aqui não é diferente. Você precisa ter a cultura de excelência, a começar pelo zelo. Se você não zela por aquilo que tem na sua casa de oração, você não serve para participar desse ministério. Está doendo em você? Diga amém. Amém. Ai meu Deus, eu amo vocês. Vocês continuam me amando? Amém. Eu quero ver todo mundo mesmo com uma flanela e o Ajax na mão, falando, pastor, eu vim limpar a bateria. Olha aí, cara. Sabe, irmãos, vocês precisam ter zelo. Zelo. Vocês precisam cuidar. Zelar pelos instrumentos, isso se chama manutenção do meu dom. Você precisa fazer manutenção do seu dom, irmão. Você precisa polir a arma que Deus confiou nas suas mãos. E precisa te constranger. Vou te dar outro exemplo. Nós saímos de dentro da garagem, alugamos o nosso primeiro salão e eu tinha um desejo muito grande de ter luz colorida na igreja. Eu falei assim, cara, eu quero ter luz colorida, mas eu não tinha dinheiro para comprar, pastor. Sabe o que nós fizemos? Nós pintamos 5 latas de Neston de preto, colocamos um bocal de lâmpada no fundo da lata de Neston, colocamos a lâmpada, papel celofane na frente colorido e nós criamos 5 canhões de luz com lata de Neston. E durante 9 meses aquilo foi a luz colorida da nossa igreja. E, cara, era o ápice do culto quando a gente apagava tudo e acendia aquelas latas. Meu Deus, como aquilo era... Eu não pensei no perigo de esquentar a lata, de esquentar o fio, de pegar fogo, não pensei nada disso. Eu só queria ter luz colorida. Aí, 9 meses dentro de um salãozinho apertado, pequeniníssimo, e aquela lata de Neston, cara, aquilo dava um calor, a gente saía desidratado de cima do altar, de tanto que a gente suava, por causa do calor daquelas latas. Mas a gente estava realizado. 9 meses depois, não cabia mais de gente naquele salão e eu recebi uma palavra do meu pastor. Eu falei para ele assim, cara, não cabe mais de gente, eu não sei o que fazer. Ele falou assim, você precisa alugar um lugar maior, irmão. Ele sabe qual é o problema dos pastores de hoje? Eles deixaram de ter visão de crescimento. Eu falei, não entendi. Ele lotou um lugar maior, é simples. Senão Deus vai parar de mandar pessoas. Eu falei, não, então vamos alugar um lugar maior. Na rua de trás tinha um galpão grande, 2 andares. Lembra que eu falei para você que eu pastoreava adolescente? Nós não tínhamos dinheiro, nós pagávamos R$500 de aluguel. O galpão da rua de trás, o aluguel dele era R$3.800. Nós não tínhamos condições de pagar. Só que eu fui lá e a gente ousou em comunicar a galera. Eu falei assim, olha, nós estamos vendo um galpão na rua de trás. E assim, manifestou um desejo no meu coração de alugar. A gente não tem condições financeiras de alugar, mas eu creio que Deus pode mover as coisas. E aí, um dia de culto assim normal, eu comentei, falei assim, gente, eu queria muito orar nesse galpão e profetizar que ele vai ser nosso. E eu pregando, os adolescentes se levantaram no meio do culto, no meio da pregação. Então vamos lá orar agora. Eu gosto muito de trabalhar com adolescente, porque adolescente é meio doido, não tem, eles não pensam, eles não raciocinam. É para fazer, vamos fazer, e tem que ser agora e pronto. E aí a gente sai no meio do culto e vai para esse galpão e todo mundo coloca a mão na parede, a gente começa a orar e profetizar. E no dia seguinte eu ligo para a imobiliária, marco uma visita, vamos lá.
Aí tava eu, a missionária Cidinha, que era uma missionária que me ajudava na época, a corretora e o dono do salão. E o dono do salão era macumbeiro. E aí, quando ele pergunta para mim, para que você quer o salão? Eu comecei a explicar para ele, nós temos um projeto social, uma igreja que cuida de adolescente, cuida de jovem, nosso foco é tirar a galera da rua, né? A gente tem um projeto forte que a gente auxilia uma casa de recuperação, então começamos a explicar o projeto da nossa igreja. E aí ele olhou para mim assim e falou assim, cara, olha, eu sou macumbeiro, eu não consigo nem imaginar o meu espaço se tornando uma igreja, mas beleza, eu alugo para vocês, o valor é R$3.800. Eu falei, eu não tenho condições de pagar isso. Solta a música aí, filho. Deixa eu usar. Aí, ele falou para mim assim, faz o seguinte, convida alguns adolescentes da sua igreja para vir aqui, eu tenho certeza que na hora que eles entrarem aqui e ver o espaço, você vai ter coragem de pagar o que eu estou pedindo. Eu falei, tá bom. E eu chamei alguns adolescentes e eles foram para lá. Quando eles chegaram lá, eles... Era uma galera que nós ganhamos para Jesus, eles eram muito novos na fé. Eles não tinham conhecimento bíblico, não tinha nada disso. E eles chegaram para mim, Edgar, e falou assim, ô Igor, você trouxe aquela parada que você passa na nossa testa? Eu falei, aquilo se chama óleo de unção, filho. É isso aí, você trouxe isso aí? Eu falei, trouxe. E aí eles falaram para mim assim, unge aqui nossas mãos. E eu comecei a ungir a mão dos adolescentes. E aí eles começaram a orar dentro do salão, a profetizar. Aqui vai ser o altar, aqui vai ser a ilha de som, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Uns desceram lá no andar de baixo, falaram, aqui vai ser o salão de jogos. Eu falei, salão de jogos? Eu olhando, aqueles jovens, aquela sede, sabe, aquele... E aí, eu vi quando uma lágrima nasceu no canto do olho do dono do salão, sabe? E quando eu vi aquela lágrima, o Espírito Santo falou para mim, eu estou aqui. E aí eu virei para ele e falei assim, legal, né, ver esses adolescentes orando. E ele, cara, esse salão precisa ser de vocês. Eu falei assim, então, mas eu não tenho condições de pagar 3.800. Ele, quanto você pode pagar? Aí eu falei assim, hoje o que eu posso pagar é R$1.700. Não, coloca a música que tá, irmão, isso aí não é de Deus, olha, você colocou. Isso, obrigado. Aí eu falei assim para ele, eu consigo pagar 1.700. Ele falou para mim, tudo bem, eu alugo por 1.700. Meu Deus. Eu falei, tem mais uma coisa. Eu só consigo pagar daqui 3 meses. Preciso de 3 meses de carência. Aí ele, tá bom. Eu vou te dar os 3 meses de carência. Eu falei, tem mais uma coisa. Eu preciso de um contrato de 3 anos, sem aumentar nem R$1 do aluguel. Ele olhou para a corretora e falou assim, faz o que eles quiserem, do jeito que eles precisarem. Esse salão precisa ser deles. E nós alugamos aquele salão. Só com adolescente. Irmãos, eu vou falar para você, foi desafiador? Foi desafiador. Mas o melhor está por vir. Ele estava lá no dia da nossa mudança, o dono do salão. Ele viu a gente chegando. E ele viu eu comentando com os adolescentes, ó gente, aqui o salão é maior. Nós só temos 5 latas de Neston. Nós precisamos de mais 10, porque agora eu quero 15 latas de Neston aqui em cima. Porque eu quero muita luz colorida. E quando ele viu a gente chegando na igreja com as 5 latas de Neston, ele olhou para mim e falou assim, o que é isso aí que vocês estão trazendo? E eu todo orgulhoso falei, esse aí é o nosso canhão de luz. Ele começou a rir. E ele falou para mim, eu tenho fábrica disso. Eu fabrico canhão de luz. Ele falou assim, pode jogar fora, vocês não vão pôr essas latas não, eu vou doar para vocês. Irmãos, só para você... Aí ele falou para mim, quantos canhões de luz vocês precisam? Eu cheguei para ele e falei assim, 24. Foi o primeiro número que veio na minha cabeça. E nós ganhamos 24 canhões. Irmão, pra você ter uma ideia, tinha canhão de luz até no banheiro da igreja, tinha canhão de luz. A gente iluminou escada, a gente iluminou tudo com canhão de luz, era tudo canhão de luz. Mas sabe, obrigado. Mas sabe por que eu estou comentando isso com vocês, irmãos? Quando vocês estão no centro da vontade de Deus, quando vocês estão fazendo a vontade de Deus, tudo que vocês pedem para Ele acontece. Aleluia. Eu sei que é desafiador ser pastor de uma igreja, ainda mais quando a gente paga aluguel. Então eu imagino
O desafio que é manter esse lugar. E aí eu volto a dizer, parem de depender do pastor Moisés, da pastora Kelly e esperar as coisas acontecerem. Se você faz parte do Ministério de Louvor, você tem que vestir a camisa do Ministério de Louvor e tirar esse peso das costas do pastor. E dizer para ele, pastor, nós vamos trocar a bateria da igreja, nós vamos comprar uma bateria mais nova, mas o senhor não vai desfalcar nada do caixa da igreja, nós vamos fazer isso acontecer. Pastor, o som da igreja a gente precisa mudar, porque está ruim, mas é a gente que vai fazer acontecer. Como eu disse para vocês, irmãos, vocês moram na praia, meu Deus do céu, vai vender água, vai vender picolé, vai vender gelinho. Seja criativo, você serve um Deus criativo. O que vocês não podem é se acostumar. Sabe qual que é o principal problema nosso? A gente se acostuma com as coisas. Vocês estão tão acostumados a ministrar louvor num som desse, que para vocês tanto faz. E eu vim aqui hoje para constranger vocês. Aleluia. Glória. Porque teve um povo na Bíblia que se acostumou com a presença de Deus. E eles ficaram perdidos por 40 anos porque se acostumaram com a presença. Vocês não podem se acostumar com a presença. Vocês não podem se acostumar com a mesmice. Não podem. E aqui é onde a gente quer conversar. Deus dá uma ordem para Moisés: liberta o meu povo da escravidão, liberta o meu povo da mão de Faraó. Moisés vai, passa a maior perrengue, maior luta, 10 pragas no Egito, consegue libertar o povo da escravidão. O povo começa a andar. Pastor Moisés, você que é um cara letrado, tem de Bíblia, quantos dias eram para chegar na terra prometida? 40 dias. Quanto tempo eles demoraram para chegar? 40 anos. Sabe por quê, meu irmão? Porque no processo eles se acostumaram. Por que eu te digo que eles se acostumaram? A presença de Deus deixou de ser novidade. E quando ela deixa de ser novidade, a gente só sabe reclamar, a gente não sabe ser solução. Eles estavam no deserto. Estava frio, Deus mandava uma cortina de fogo para aquecer. Estava calor, Deus mandava nuvem para cobrir o sol, para não queimar a pele deles. Deus mandava alimento diário, maná, soprava cordoniza, era carne, era pão, era tudo à vontade. Era um povo que se acostumou a estar diante da presença de Deus, a vivenciar milagres. Eles se acostumaram com isso. E aí eles começaram a reclamar. Se você for ler o texto, eles começaram a reclamar tanto ao ponto de sentir saudade da escravidão, de comer cebola. Tem noção? Aí um trajeto que era para durar 40 dias demora 40 anos, porque se acostumaram e passaram a reclamar. Sabe qual que é o problema do nosso ministério de louvor daqui, por exemplo? Faz quanto tempo que essa caixa está estourada? Quanto tempo, João? 3 meses que a caixa está estourada? Quem de vocês chegou para o pastor Moisés como uma solução e apresentou uma solução? Ninguém. A gente se acostumou a ministrar louvor para um Deus excelente com uma caixa estourada. E isso não pode acontecer. Eu não vim aqui para falar mal do som, não. Eu vim aqui para falar mal da nossa falta de excelência para o nosso Criador. Eu sei que é difícil você manter uma estrutura. Eu sei o quanto é caro uma caixa dessa. Eu sei o quanto é difícil manter uma estrutura dessa. Então, eu não posso nem cobrar pastor Moisés e pastora Kelly sobre isso. Mas você do Ministério de Louvor se acostumar com um som ruim e não fazer nada para mudar, prova onde está o seu coração. Quantos estão entendendo? Isso tem que mudar, gente. Isso tem que mudar. Meu irmão, o que você vai fazer eu não sei. Pede para o pastor, eu preciso. Olha, culto de terça-feira, a cantina do Ministério de Louvor. A gente vai levantar recursos para mudar essa caixa. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos entender que nós somos chamados para uma responsabilidade muito grande. E o louvor, ele tem uma responsabilidade muito grande. Aleluia. Porque o louvor, ele antecede a palavra. O louvor, ele tem poder de mexer com a alma, com a emoção das pessoas, com o espírito das pessoas. E um louvor bem alinhado prepara o coração dela para receber a palavra. Como vocês estão entendendo? Então vocês precisam trabalhar em conjunto com o pastor. Muitas vezes eu sei, pastor Moisés, que é difícil subir e pregar porque o ambiente não foi gerado da maneira correta. É ou não é? E é uma luta.
gente não tem um time de adoração forte, quando a gente não tem um time de adoração excelente, quem sofre as consequências é quem vai ministrar a palavra. Porque a gente não conseguiu aflorar o coração das pessoas. E eu não estou dizendo de emocionar por causa da nossa música, eu estou dizendo de preparar o caminho. Ministério de Louvor é João Batista. Nós estamos aqui para preparar o caminho. Isso é um ministério de louvor dentro de uma igreja. Eu não estou dizendo que nós somos o caminho, eu estou dizendo que nós preparamos o caminho. Posso ouvir amém? Amém. Ministério de louvor é isso. E não tem como. Eu como músico, gente, eu não sei vocês, mas óbvio, com 32 anos de caminhada, a gente aprende a lidar com algumas coisas, a gente faz vista grossa e a gente não vai deixar de fluir por causa disso. Mas o meu lado humano me incomoda. Me incomoda porque eu sirvo um Deus de excelência. Quantos aqui desejam ganhar um carro? Você, que carro você quer ganhar? Honda Civic. Honda Civic. Você ia ficar feliz se eu tivesse um Honda Civic sem motor? E se Deus tivesse um Honda Civic sem motor? Você ia ficar feliz? Eu não ia ficar feliz. Você ia ficar feliz, gente? É estranho, né? Você entende que a gente ia se incomodar se Deus fizesse isso com nós? Mas Deus jamais faria isso, óbvio. Mas a gente faz isso muito para Ele. Irmãos, eu quero chamar a atenção de você para uma situação aqui. O nível de excelência que vocês precisam ter num culto, numa entrega, numa adoração. Cara, eu fui muito ministrado essa semana. Quem é que assistiu o filme do Michael Jackson? Levanta a mão, pode levantar, não é pecado não assistir o Michael Jackson, irmão. Pode levantar a mão. Quem? Levanta a mão, deixa eu ver vocês. Algumas pessoas assistiram o filme do Michael Jackson. Eu quero chamar, olha, gente, pastor, é pecado assistir o filme do Michael Jackson? Eu quero chamar vocês para assistir o filme do Michael Jackson, gente. Eu fui ministrado pelo filme do Michael Jackson, sabia? Determinado momento do filme do Michael Jackson, eu vi o quanto era desafiador você trabalhar com o Michael Jackson. Michael Jackson foi conhecido como o rei do pop. Sim ou não? Sim. Tudo que ele fazia era com muita excelência, principalmente voltado para a música. Sim ou não? Mas ninguém sabe o quanto era difícil trabalhar com o Michael Jackson. Sabe por quê? Michael Jackson monta um estúdio dentro da casa dele. E aí, às vezes, 3 horas da manhã, ele acordava e ele começava a ligar para os produtores e para os músicos dele. Vocês precisam vir para minha casa agora, porque a gente precisa produzir. 3 horas da manhã. E aí o produtor falava para o Michael Jackson assim: pô, Michael Jackson, 3 horas da manhã, não dá para esperar. Pelo menos se chegar às 7, 8 horas da manhã, a gente cola aí para fazer o negócio acontecer. E ele: não, tem que ser agora. E no filme ele fala assim: Deus está me dando algo agora. E se eu não parar para produzir agora, eu posso perder o time daquilo que Deus está fazendo e Deus vai dar para outro. E eu não posso deixar que Deus dê para outro, porque ele confiou para mim. Então tem que ser agora. E todos os músicos tinham que levantar 3 horas da manhã, o produtor 3 horas da manhã, ir para o estúdio da casa dele, entrar dentro do estúdio, e ele ficava lá cantarolando aquilo que ele recebeu de madrugada, que na cabeça dele era Deus que estava dando para ele. Nível de excelência. E aí eu fui ministrado, principalmente porque ele não tinha o conhecimento que nós temos, sim ou não? Mas na cabeça dele quem estava dando para ele era Deus. Todas as músicas do Michael Jackson virou hit. E todas as músicas que vieram no hit dele nasceram 3 horas da manhã e na cabeça dele era Deus que estava dando para ele. E na mesma hora que Deus dava, ele tinha que colocar todo mundo dentro do estúdio para produzir. O que isso tem a ver comigo? Vira para o teu irmão e fala assim: quantas vezes Deus te despertou às 3 horas da manhã e você nem sequer levantou